boa tarde. Bem-vindos a mais uma Conversa com Serralves. Esta aqui é uma iniciativa que integra o SOL Serralves Online Experience, uma forma que a Fundação de Serralves encontrou para comunicar com os seus públicos, disponibilizando um conjunto de conteúdos no âmbito dos seus diversos domínios de intervenção. E porque a reflexão é exatamente um desses domínios, a reflexão sobre temas críticos para a sociedade e o seu futuro, porque também a comunicação é algo tão importante e tão atual, seja do ponto da comunicação social, pessoal ou organizacional. Temos hoje connosco alguém que já vou passar a referir para nos falar sobre comunicação, do físico ao digital. E realmente os nossos convidados dispensariam qualquer espécie de apresentação, mas eu tenho muito gosto em referenciá-los. Carlos Magno, que juntamente com vários cargos de responsabilidade que tem vindo a assumir, é professor de Filosofia da Comunicação e jornalista. Amilcar Correia, jornalista também, e diretor adjunto do Jornal Público, responsável pelo online. E a moderar esta conversa, Jorge Sobrado, também com uma vasta experiência na área da comunicação, professor de Comunicação da Informação e vereador da Câmara Municipal de Viseu, a quem desde já muito agradeço, em nome da Fundação de Serralves, e sem mais demoras passo a palavra para esta vossa conversa. Façam um favor. Muito obrigado, Rui Costa. Boa tarde a todos que nos seguem nesta conversa online, digital, portanto, de alguma forma confirmando que o mundo está a mudar e o digital está a impor-se. Agradecer à Fundação de Serralves o convite, na pessoa da professora Ana Pinho, presidente da Fundação, mas também ao Rui Costa, a gentileza do convite, o desafio para termos aqui um final de tarde em tema que já é um clássico, na verdade, já existe uma literatura há muitos anos, há décadas, sobre o virtual e de como, de alguma forma, esse modelo de realidade está a impor-se ao analógico, à realidade da presença, do físico, mas que tem conhecido capítulos cada vez mais surpreendentes. E é, no fundo, de algum modo, para compreender esses capítulos surpreendentes mais recentes que juntamos à conversa, e eu aqui sou um mero adereço, apenas um distribuidor de jogo, juntamos à conversa Carlos Magno e Amilcar Correia, que para além de serem dois senadores do jornalismo, isto não é chamar-lhes velhos, para além de serem dois senadores e dois senhores do jornalismo, têm a virtude de terem passado, em momentos da sua vida, por transformações e revoluções dos mídia. O Carlos Magno é fundador de grandes projetos como a TSF ou a SIC, passou também por um projeto em que teve grandes responsabilidades, a NTV, de que todos se recordarão. O Amilcar é pai e mãe, talvez, do grande projeto de revolução digital do público, quer no público online, quer também num projeto que é mais do que um projeto digital ou de mídia digital, é também uma forma de arrastar um público que se arredou dos mídias tradicionais. Refiro-me ao P3, é de alguma forma uma estratégia de pescar o olho a um público, a uma geração, a geração Y e a geração Z, que fugiram dos mídias tradicionais, que aqui tem uma espécie de porta, e, portanto, temos duas estrelas, dois senadores com quem podemos, e também fazedores, não são apenas senadores de prateleira, dois fazedores com quem poderemos conversar. Bem, que questões é que nos trazem a esta conversa, agradecendo também à plateia que terá a paciência de nos ouvir, mas também a possibilidade de participar, através do chat da área de conversa da nossa sessão. Bem, o que está a mudar no mundo da comunicação, com a digitalização? O que é que está a mudar no mundo da comunicação para além dos próprios mídia? Ou seja, o que é que está a mudar na experiência da comunicação, na cultura, na qualidade da informação, na organização ou desorganização do espaço público? O que é que está a mudar nas relações políticas? O que é que está a mudar na forma como olhamos, percepcionamos e construímos
o mundo. Outra questão, que lugar resta ao analógico? As profecias do fim do papel, as profecias do fim da imprensa, a morte do livro foram profecias manifestamente exageradas, para chamarmos aqui a referência de Mark Twain, assim como o fim das relações presenciais, aliás, mais desejadas do que nunca, mas ainda assim, a verdade é que o digital se impôs e se está a impor em camadas de experiência cada vez mais profundas e nas realidades da comunicação e nas relações humanas, tendo, aliás, conhecido um efeito de enorme aceleração na pandemia. Bem, a primeira pergunta que eu tenho para fazer ao Carlos Magno e ao Amílcar é muito simples e muito banal. Vocês ainda leem os jornais em papel? Ainda são leitores de jornais em papel? E, acerca dessa questão, existe, digamos assim, experiências específicas de leitura que têm no papel e no digital? Ou, por outras palavras, há conteúdos que só leem no papel e conteúdos que só leem no digital? Qual é a vossa experiência de leitores e consumidores num suporte, num mídia e no outro? Para começarmos a conversa. Carlos. Eu perdi por instantes o contacto e, portanto, peço ao Jorge que me repita, porque só agora mesmo retomei o contacto com a sala. O Carlos, o Niklas Luhmann dizia que a tecnologia se define por uma coisa, falhando. Portanto, está sempre a falhar. E, portanto, exatamente, é a prova de que estamos dependentes da tecnologia. E o Virílio dizia que a tecnologia era acidente. Portanto, exatamente. Vamos nos habituar a isso. Bem, a minha primeira pergunta era muito banal. Mas eu ia começar pelo Virílio, se o Jorge me permite. É porque o Paulo Virílio dizia uma coisa há 30 anos, é que o virtual faz parte do real. E nós não podemos ignorar o real se não incorporarmos nele aquilo que é virtual. E, de facto, aos poucos isso está-se a confirmar. Mas diga-te, peço desculpa. Carlos, a minha primeira questão era saber se ainda o Carlos e o Amílcar ainda leem jornais em papel e se, à boleia dessa primeira pergunta, se existem conteúdos específicos que leem em papel e se há conteúdos específicos que leem no digital. Ou seja, se uma experiência é radicalmente distinta da outra e se os suportes, de alguma forma, determinam os seus usos, não é? Eu estou cada vez mais digitalizado, confesso, e a pandemia, como veio acelerar isto em toda a gente, eu confesso que o jornal ainda é um pequeno prazer de quando há tempo e, sobretudo, quando se pode recortar, fixar o olhar, sentir mais do que um prazer que nos entra pelos olhos e nos vai diretamente ao cérebro, mas admitir que quando estamos com um jornal, sobretudo se é o jornal que lemos regularmente, estamos perante aquilo a que o Juan Luís Cebrián chamava o intelectual coletivo a cuja tribo pertencemos. Eu hoje estou órfão de jornais, confesso. Deixei de ler o El País quando foi a questão catalã, porque zanguei mesmo com o jornal, só passei a lê-lo só aos fins de semana. Mas a minha experiência hoje de jornais vive muito de recortes antigos, porque vivo mergulhado às vezes em datas que já passaram a sua validade e ando a... Vejam lá o que é que eu ando a fazer, ando a tentar perceber como é que eram as relações entre Sá Carneiro, Mário Soares, Freitas do Amaral e Álvaro Cunhal em 1974-75. O que é muito divertido porque tenho que recorrer aos jornais daquela época e de facto, é muito interessante ver esse eterno retorno que se verifica hoje. Amílcar, tu que és um promotor do digital, um verdadeiro digitalizador da imprensa portuguesa, ainda lês jornais em papel? Sim, leio jornais em papel, consumo informação em todas as plataformas, assim como consumo música ou como consumo cinema, não é? Não tenho várias assinaturas de jornais digitais que consulto, não é? Não deixo de fazer aquilo que o Hegel dizia que era oração matinal, que era ler jornais, continuo a fazer essa prece diária. Agora faço nos suportes que tenho mais próximos e confesso que saio por vezes de casa para comprar jornais, os jornais físicos, os jornais em papel, porque obviamente sinto falta deles. Depois, há outra questão subjacente à tua pergunta que se relaciona com a ergonomia.
Não me peças para ler a New Yorker num telefone, não me peças Claro. para ler, por exemplo, eu não leio o P2 num telefone, posso ler num tablet porque o ecrã é melhor, não é? É maior, mas há textos que não se leem num ecrã minúsculo. Depois há trabalhos que são concebidos para o digital que não fazem rigorosamente sentido nenhum numa edição em papel, não é? Uma infografia digital, um mapa interativo, e, portanto, a plataforma acaba por determinar o tipo de informação que é distribuída. Deixa-me só dizer uma coisa que vem a propósito da declaração do Amílcar, porque o Hegel é obrigatório nesta revisitação do papel e do digital, porque o Hegel estava na sua casa em Iena e viu passar pela janela, viu passar o Napoleão. E ele estava a trabalhar e passou-lhe o Napoleão na janela, que é como se lhe tivesse passado o Napoleão na televisão que ele não tinha, não é? E o Hegel escreveu que viu passar a história num cavalo. A história passou-me à porta na minha janela num cavalo, que é hoje aquilo que nós vemos quando estamos sentados no sofá a ver televisão e, portanto, nada de novo. Mas fizeste bem citar o Hegel porque é sempre, vem sempre para propósito. É verdade, é verdade, é verdade. Amílcar e Carlos, é por vezes comum pensarmos que o digital mudou, alterou os meios, alterou os suportes, mas que a informação e o conteúdo, ou a experiência humana e cultural não se modificou na verdade. Ou seja, os meios mudaram, os mídias mudaram, os suportes, os formatos, mas o conteúdo da informação, seja ela do ponto de vista noticioso, da comunicação social, seja ela do ponto de vista de mensagens comerciais, publicitárias, etc., não se alterou, tal como não se alterou a experiência humana com essa informação, com essa comunicação. É um entendimento um pouco naif, um pouco ingênuo. O Carlos Magno tem-se dedicado e tem-se debruçado muito sobre essa mutação da experiência cultural e da relação, digamos assim, com a relação humana com o próprio material de comunicação, com a própria percepção. Carlos, o que eu lhe perguntava era que mutações profundas, alterações genéticas, digamos assim, e o fenómeno progressivo da digitalização, este fenómeno que não tem parado, não é? Que tem vindo a evoluir há várias décadas, está a produzir na nossa experiência humana, na experiência cultural, na forma como lidamos com a informação, como consumimos informação e como vemos o mundo. O que é que o Carlos assinalaria sobre essa alteração genética, digamos assim, não apenas dos meios, mas da cultura? Genética estrutural e estruturante. Eu peço à Diana, que está aqui no comando da nossa conferência, que ponha uma imagem que tem aí, e que foi o Diogo Vasconcelos que me mandou, pouco antes de morrer, mandou-me essa imagem da faixa de Gaza, do muro da faixa de Gaza, onde toda a gente faz grafites, eu fazia grafites. E nessa parede está escrito Ctrl Alt Delete. Eu uso muito esta imagem porque é um muro da faixa de Gaza. Nessa imagem nós temos um suporte primitivo, um muro, sempre se escreveu nas paredes. E o que ali está é linguagem digital. Há 40 anos, se alguém chegasse e quisesse ler aquele Ctrl Alt Delete, não perceberia o que é que significa. E, no fundo, esta imagem é tão poderosa que eu a considero uma imagem absolutamente contemporânea, e porque diz, recomecem o processo, desliguem o computador no Médio Oriente e voltem ao princípio, o que é, no fundo, voltar aos tempos bíblicos, porque anda-se ali numa guerra já desde os tempos bíblicos. E, portanto, as linguagens vão evoluindo, a tecnologia também vai evoluindo e vai incorporando. Esta imagem da faixa de Gaza, para mim, responde às questões que o Jorge Sobrado pôs, mas eu acho que hoje nós temos que olhar para isto também numa lógica, se quiserem, de filosofia digital. Ou seja, nós entramos decisivamente no digital. E temos a experiência histórica de outras pandemias, de outras catástrofes, de outras guerras, de outras tragédias, que as tragédias, as catástrofes, os terremotos e as guerras não trazem nada de novo, mas aceleram os processos que já vinham em marcha e, no fundo, aceleram as tendências. A digitalização
foi acelerada manifestamente com esta pandemia, com aulas à distância, com as conferências que naturalmente seriam feitas em Serralves e hoje são feitas à distância. E esta ideia de nós termos uma espécie de prolongamento digital dos nossos sentidos veio provocar uma alteração que a mim pessoalmente me fascina e que tem um bocadinho a ver com aquilo que é ou uma doença ou uma vantagem competitiva ou uma característica que algumas pessoas têm e que os publicitários exploram de forma particular, que é aquilo a que eu chamo sinestesias. Sinestésis vem do grego e significa troca de sentidos. É possível ver cheiros, ouvir cores, sentir com os dedos sabores na comida ou saborear com o paladar determinado tipo de olfatos. Na publicidade isso faz-se já com alguma subtileza e com muito proveito, mas o que hoje estamos a viver é uma tentativa de apanhar o real através do virtual, procurando aquilo que nos falta, que é a rua, o cheiro, o contacto, a presença do outro que está longe de nós, porque, como sabem, as imagens no digital não têm cheiro e muitas vezes dependem do ângulo com que elas são captadas, digamos assim, porque o ângulo impõe o ponto de vista. O que significa que, como dizia o meu amigo Arnaldo Jabor, o virtual tem fome do real. Nós estamos com fome de rua. E o que significa hoje também que há muitas manifestações de rua convocadas pela via digital, mas, no fundo, as linguagens fazem a respectiva incorporação, interpenetram-se, completam-se, e acho que essa questão que hoje se está a passar connosco merece um estudo a sério do ponto de vista da filosofia digital, porque, como eu costumo dizer, a filosofia faz sempre as mesmas perguntas, que é quem somos, de onde vimos e para onde vamos, e a filosofia serve-nos fundamentalmente para nos ajudar a ser contemporâneos de nós próprios. E hoje precisamos de filosofia para entender o real. Não é, aliás, por acaso, que os jornalistas recorrem aos cientistas para nos explicar a pandemia, mas recorrem também aos filósofos para tentar que eles nos expliquem aquilo por que estamos a passar. Esta tal metamorfose que falava o Jorge. Carlos, já vamos voltar à questão de um certo refluxo do real. E agora chamava o Amílcar, vocês no fundo são jornalistas e, portanto, temos de tirar vantagem e partido disso. Aliás, é um dado curioso, um aprendiz de político está a fazer perguntas aos jornalistas. É uma perversão bastante simpática. Queria perguntar ao Amílcar, os meios mudaram, os mídias mudaram, e a pergunta que faço é, e a forma como se produzem as notícias? Ou seja, as redações também mudaram, mudaram a sua forma de trabalhar, mudaram as fontes, a construção noticiosa, os valores de notícia. Por exemplo, nós sabemos que hoje as redações têm informação sobre o consumo daquilo que produzem. Sabem exatamente o número de views, o número de visitantes que tiveram, como é que, de alguma forma, a máquina desses algoritmos que vos fornecem leituras, estão também a influenciar a própria mecânica da produção das notícias. Ou seja, estão a alterar por dentro a forma como as redações trabalham. Ou seja, não apenas os mídias, mas o interior, digamos assim, daquilo que é a comunicação social. Sim, a rapidez hoje é um conceito extremamente importante numa redação. Mas eu diria que a rapidez sempre foi fundamental na produção jornalística. Mesmo quando o Stanley fazia a cobertura das guerras entre índios e o exército americano, ele enviava a reportagem pelo telégrafo e era isso que o fazia ser competitivo e ser o primeiro a publicar. Portanto, a rapidez sempre foi essencial e hoje, mais do que nunca, o é. Portanto, neste momento, a redação e uma redação como a do público, nós trabalhamos em várias plataformas e tentamos fazer esse trabalho homérico em trabalho remoto, de conseguir ter uma edição impressa que tenha um determinado ciclo produtivo e, ao mesmo tempo, um outro ciclo produtivo que é ao minuto, que é alimentar um site desde as 7 da manhã até às 2 da manhã, em forma contínua, com redes, com distribuição através de várias formas, de aplicações, browsers, bem, por aí fora, não é? O que eu acho mais interessante para mim, pessoalmente, enquanto gestor de informação, eu nasci numa época em que não havia pré-net, não é? E nós nunca sabíamos quanto é que tínhamos vendido,
não se sabia qual podia ser a influência da chefe do Jornal de Hoje da Banca. Iria saber um mês depois quantos exemplares é que vendia, mais ou menos, não é? Há jornais que têm isto mais apurado, sabem que se colocarem o Cristiano Ronaldo ou colocarem a namorada do Cristiano Ronaldo tem um determinado tipo de efeito. No caso do online, isso é possível de medir quase ao segundo, porque trabalhamos em tempo real. O que é que isso afeta? Depende da bifurcação, depende do caminho que se queira seguir, não é? No caso do público, isso permite-nos saber que há determinados artigos que estão a ser escritos, que estão a ser mais interessantes do que outros. Isso decorre de necessidades de leitura, necessidades de informação. Isso permite-nos aprimorar a títulos, permite-nos aprimorar o tema, permite-nos fazer um texto a seguir ou acrescentar esse texto com informação mais útil, tentando combinar de uma forma sóbria, decente, civilizada, o interesse do público com P pequeno, com o interesse do público com P grande, não é? Nós não temos cedido ao clickbait, temos tido como mantra a sobriedade. Sabemos que o público é mais procurado em momentos de maior preocupação social. Isso aconteceu em março e abril do ano passado, aconteceu agora em janeiro, e o curioso é que isso tem como reflexo que esses momentos coincidem com uma afluência maior de um público jovem, que para procurar explicações para a complexidade do mundo que está a viver naquele momento, procura uma marca como a Público e não procura outras, não é? Portanto, uma redação hoje tem que ser digital, no sentido em que precisa de pessoas que consigam fazer análise de dados, de editores que consigam saber como é que funcionam as palavras-chave do Google, dos motores de busca, como é que conseguem fazer circulação de leitores dentro de uma determinada página, para que permaneçam, para que não leiam apenas o título e se vão embora. Saber como é que conseguimos ter uma estratégia de redes sociais que seja interessante para aumentar o nosso alcance. Queremos ser leitores, queremos ter os melhores leitores que pudermos ter. Portanto, são tudo ferramentas que nos obrigam a trabalhar em vários campos de uma forma complementar, que seja contemporânea e que consiga ter ao mesmo tempo alguém de 18 anos e alguém de 68 anos. Caso contrário, os jornais acabam por envelhecer, acabam por perder leitores, e no fundo foi isso que foi afastando os leitores das edições impressas, à medida que os jornais se foram tornando mais complicados e se foram tornando redações fechadas para quem está cá fora. Amilcar, portanto, depreendo as tuas palavras que, e aliás o público tem tido sucessivos prémios e reconhecimentos nacionais e internacionais a respeito da sua edição online e da sua plataforma online, mas depreendo as tuas palavras que a pressão dos indicadores que a digitalização traz, dos indicadores de alcance, de engagement, etc., e a máquina dos algoritmos não venceu o livro de estilo, não é? Que era uma espécie de bíblia e de guia de fé e prática dos jornais. Não. Por exemplo, aconteceu, eu julgo que em dezembro houve uma morte de uma cantora, de uma jovem cantora, filha de um cantor conhecido, que provocou uma procura incrível através dos motores de busca, e nós não fizemos mais notícias sobre esse acidente, porque não era o nosso público, não era do nosso interesse, não víamos ali interesse público nenhum, mas sabíamos que se o fizéssemos que teríamos muito mais tráfego do que fizemos, e portanto o livro de estilo continua a ser uma referência que não podemos obviamente ultrapassar, senão iríamos sacrificar toda a nossa credibilidade, e é a nossa credibilidade que é mais invejável. Ainda hoje, há pouco, antes desta conferência começar, estava aqui com um pequeno stress, porque houve alguém que fez uma troncagem de um título, usou o design do público para colocar um título segundo o qual uma série de milhões de vacinas enviadas para Portugal tinham sido desviadas.
Pronto, depois há este... O Twitter está cheio dessas truncagens, não é? Pronto, é uma truncagem que está aí a circular por todo lado, é uma notícia falsa. Vamos ter que a desmentir. Pronto, mas fazem porque é o público, não vão fazer com o Jornal do Incrível. Não é? Sim. Carlos, gostava de ouvir um pouco sobre isto. O Carlos é de alguma forma alguém que tem pensado, para além de jornalista, tem pensado o jornalismo. Como é que a digitalização está a introduzir, de alguma forma, problemas, venenos, de alguma forma, aquilo que é a missão essencial do jornalismo, que é informar, que é, de alguma forma, se formos ao fazer um exercício back to the basics, o jornalista tem essa informação, tem essa missão de informar segundo critérios, protocolos, filtros, um livro de estilo, não é? Exatamente. Como é que vê este cerco, esta pressão, esta alteração, por um lado também aceleração, um pouco destrutiva e de canibalismo quase que a digitalização está a trazer àquilo que é o jornalismo clássico e o lugar do jornalismo clássico? O Jorge disse a expressão certa, back to the basics, ou seja, eu acho que é preciso regressar ao jornalismo puro e duro, às velhas fórmulas jornalísticas e voltar a precisar, e voltar a ter independência, capacidade, objetividade e capacidade de contar as histórias aos outros, sem ser parte interessada nas histórias. O Amílcar estava a falar de uma cantora que recentemente morreu e que o público, porque não fazia parte, digamos, do seu universo de leitores, ou não interessaria ao seu universo de leitores, relativizou o fenómeno. Isto fez-me lembrar uma cena passada, quando morreu a Lady Diana em Paris, no túnel do Alma. Eu estava no Expresso. E a Lady Di tinha feito uma coisa uns meses antes, que era foi a Angola, e tinha começado a preocupar-se com as chamadas minas antipessoal. A Lady Di era uma frívola membro da realeza britânica, casada com o príncipe Carlos. No Expresso não se ligava à Lady Di e havia um problema que nos criava algum desconforto, que era as notícias da Lady Di não iam para sítio nenhum, porque havia a política, havia a economia, havia o estrangeiro, se quiser, havia a gente, que por acaso era eu que fazia, e havia uma série de secções típicas, mas a Lady Di e as atividades dela não se enquadravam em nenhuma das atividades ou das páginas tradicionais do Expresso. E então foi nessa altura que nasceu o Caderno Viva, porque era preciso encaixar pessoas como a Lady Di e outras que tinham uma atividade que não era nem política, nem era social, era muito jet set misturado com outras coisas e manifestamente aquilo não pertencia ao core business do Expresso. E lembro-me que a invenção do Caderno Vivas correspondeu à necessidade de nós introduzirmos novos temas e também de perceber que a realidade estava a mudar, porque depois, quando a Lady Di morreu, nós percebemos o impacto que ela teve nas pessoas, no mundo em geral, e como o seu funeral foi aquilo que foi, servindo para teses de todas as espécies, quer do ponto de vista da sociologia, quer do ponto de vista do espetáculo dos média, e eu estou a lembrar aí do Daniel Hyatt e de toda a tese das telecerimónias, que foi o funeral dela. Mas isto leva-me, para mim, a uma questão básica. Eu sou daquela linha de jornalistas que acha que as fake news são a melhor coisa que aconteceu ao jornalismo. Porquê? Porque as fake news espalham-se como o vírus que estamos a viver hoje por toda a rede. Hoje, as fake news e os boatos e os rumores ou as histórias mal contadas multiplicam-se a uma velocidade estonteante. E depois disto, nós temos necessidade de recorrer às velhas marcas editoriais de que falava o Amílcar, onde temos um porto seguro com informação séria e rigorosa. E, portanto, o desmentido ou a explicação de uma fake news dá seguramente uma boa notícia. Se nós formos hoje perceber o que é que se lê nos jornais ou nas rádios e nas televisões sérias, naquelas que têm prestígio e credibilidade, nós vamos à procura da explicação para as fake news. Há uma história clássica que se conta e que eu costumo usar nestas circunstâncias, que é a história de um convento em Itália, onde um convento que tinha 30 freirinhas e de repente das 30 freiras 20 apareceram grávidas.
As freiras não sabiam explicar o que é que lhes aconteceu, dizia-se que era obra do Espírito Santo, toda a gente gozava com a história do convento em Itália e a notícia multiplicou-se por todos os jornais, por todas as redes, ainda hoje é possível encontrá-la através de uma pesquisa no Google. Houve um jornalista italiano que achou estranho aquilo, porque a notícia das freiras grávidas vinha acompanhada de 2 parágrafos finais que diziam que no convento as freiras acolheram refugiados sírios. E esta era a questão. Então há um jornalista italiano que decidiu ir à procura do convento. Quis falar com as freiras, quis saber o que é que elas pensavam do Espírito Santo e como é que tinha sido o encontro e essas coisas todas. O jornalista primeiro chegou à conclusão de que o convento não existia, que as freiras que apareciam nas imagens eram modelos da Getty Images e perceberam que aquilo tinha sido uma falsificação. E essa falsificação foi feita por o jornal humorístico, como aliás já aconteceu aqui entre nós, com o Inimigo Público, quando o Expresso levou a sério que o advogado do Saddam Hussein era o advogado do Bibi, devem-se lembrar desse episódio, e portanto estas coisas depois multiplicam-se. Mas no caso das freirinhas, o jornalista que foi à procura da história chegou à conclusão de que a notícia, entre aspas, falsa, verdadeiramente falsa, foi plantada quando o Papa apelou aos católicos para acolherem refugiados sírios em suas casas. E, portanto, isto é muito mais sofisticado do que à primeira vista parece. E é por isso que eu acho que o regresso ao jornalismo básico é muito importante e vai ser no futuro mais importante. Quem, o quê, quando, como, onde e porquê. É igual à notícia. A fórmula da notícia continua válida. Eu acho que a credibilidade do jornalismo é a última coisa que lhe resta e é aquilo que é preciso recuperar. Por outro lado, uma entrevista feita pelo Goucho ou pela Cristina Ferreira não é o mesmo que uma entrevista feita pelo José Alberto Carvalho. Nós não podemos transformar uma conversa de humoristas num programa de análise política, senão um dia destes temos o presidente Marcelo, não no Twitter, mas a fazer, como é que eu ia dizer, promulgação de decretos e posse de governos no Ricardo Araújo Pereira. E temos um problema no regime, porque o problema do jornalismo hoje é muito simples. Quando nós temos a possibilidade de relatar um facto, acrescentando-lhe informação ou acrescentando-lhe emoção, dando espetáculo, é relativamente fácil dar espetáculo e não acrescentar nada. Acrescentar-lhe informação exige trabalho, exige rigor, exige a presença de jornalistas. Ora, o jornalismo é uma atividade profissional, regulada, regulamentada. A Federação Internacional de Jornalistas, desde os anos 60, que define o que é um jornalista. E no jornalismo diz-se que é uma atividade profissional que tem uma ética, uma técnica e aquilo que eu chamaria uma atitude. E é essa atitude do jornalista que tem regras, que tem leis e que está na Europa, pelo menos, está bem defendida, por exemplo, com o segredo, o sigilo profissional, com a possibilidade de se deslocarem a qualquer sítio e de não serem impedidos, por exemplo, durante a pandemia. Não faz sentido que um polícia pergunte a um jornalista para onde é que vai, nem faz sentido que um juiz mande vigiar um jornalista, mas então os jornalistas têm que ser jornalistas puros e duros e não podem misturar-se com outro tipo de fauna, nomeadamente com políticos. Porque uma notícia dada pelo Marcos Mendes na TVI, na SIC, não é notícia. E nós estamos fartos de Vichy e eu fico muito preocupado quando os jornalistas, em vez de falarem em notícias, em reportagens, em entrevistas e em crónicas, falam em peças jornalísticas. A peça é um género híbrido, transgénico, que não é coisa nenhuma. E por isso é que eu acho que era importante voltar a tipificar os géneros jornalísticos. E para terminar, porque foi um bocadinho essa a minha luta na Europa, quando estive na regulação europeia, defendi e continuo a defender que se deve legislar em Portugal e na Europa sobre aquilo que eu considero o ato jornalístico. Tal como existe o ato médico ou o ato jurídico, é preciso que se defina o que é o ato jornalístico, porque ele já tem leis a defendê-lo. E nós hoje temos uma profissão ameaçada por todo o tipo de franco-atiradores, geralmente uns meninos bem parecidos a umas meninas bonitas, que vão à porta de uma reunião nas televisões e dizem ali dentro está a decorrer uma reunião que não sei o quê, não sabem nada. Ou na urgência daquele hospital está a acontecer isto e aquilo, e depois nós vemos que na realidade sabemos mais nós,
por informação que nos chega pelo telemóvel do que a pessoa que está em direto a dizer disparates. E esse é o problema do jornalismo. Carlos, enquanto falava, lembrou-me aquela passagem da Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, em que ele diz que a Sociedade do Espetáculo, que talvez a digitalização tenha expandido, era definida pelo desaparecimento generalizado da competência. Sim. Ou seja, um padeiro ia à televisão emitir juízo político. Um político ia a um programa de entretenimento cantar ou cozinhar. Não é? Também já se viu. Não é? E, portanto, em que toda a competência era trocada e de alguma forma, e truncada. Não é? Por isso é que o Guy Debord, Jorge, por isso é que o Guy Debord levou a sério a sua vida. Ele nunca deu uma entrevista, nunca deu uma conferência de imprensa. E como sabem, ele um dia convocou uma conferência de imprensa para um hotel em Paris. Estavam jornalistas todos à espera que ele chegasse a anunciar a conferência de imprensa. E quando os jornalistas estão reunidos na sala, surge a notícia de que havia um senhor que se tinha atirado ao metro ou ao comboio e que se tinha suicidado. Era o Guy Debord. E, portanto, levou a sociedade do espetáculo, porque ele odiava jornalistas e odiava os jornalistas espetaculares. Odiava o tipo de informação, espetáculo que nós estamos a produzir. E então suicidou-se daquela maneira, depois de ter escrito um livro que hoje, além de ser um clássico, é sobretudo um livro que antecipou o mundo em que vivemos. Porque o problema hoje é ou nós acrescentamos informação àquilo que já sabemos ou acrescentamos espetáculo e emoção. E não é por acaso que eu ando ocupado com aquilo que eu chamo os axiomas e os teoremas do jornalismo, mas não é por acaso que a palavra teorema em grego também significa espetáculo. E, portanto, um facto que se pode demonstrar ou provar que é um teorema, é em si um verdadeiro espetáculo. E acho que é esse o espetáculo em que os jornalistas devem participar, carreando provas e explicando com racionalidade o que é que está a acontecer. Nós já vamos voltar a isso, a este tema, se ainda tivermos oportunidade e tempo. Quando há pouco falávamos sobre também a sociedade do espetáculo e de alguma forma esse fenómeno de conversão da comunicação em espetáculo, lembrem também de um humorista americano, norte-americano, muito conhecido, Seinfeld, que dizia que era extraordinário como a cada dia as notícias do mundo, os acontecimentos do mundo cabiam exatamente no mesmo número de páginas de um jornal. Claro que não cabia, claro que há mais mundo do que a dimensão de um jornal diário e é claro que se aplicam filtros, protocolos que excluem notícias para incluírem outras notícias e que, portanto, que há escolhas, há filtros, há protocolos e há um exercício da exclusão. Bem, mas a verdade é que, apesar da injustiça do jornalismo clássico, do jornalismo das páginas contadas e do mundo mais contado, do mundo mais limitado, mais acanhado, que o digital expandiu de alguma forma, a verdade é que esse modelo nos conferia duas coisas e queria ouvir-vos sobre isto. Uma primeira coisa que o jornalismo analógico ou a comunicação analógica nos conferia era um mundo organizado, um mundo mais acanhado, mas organizado, e, por outro lado, uma base comum de factos sobre a base comum de factos sobre a qual nós falávamos comumente, conjuntamente e que discutíamos. Bem, hoje parece que vivemos uma espécie de Torre de Babel, uma espécie de cacofonia de vozes e de meios, uma pulverização de plataformas, de atores, de meios de comunicação que, de alguma forma, fragmentou o espaço público e destruiu essa base comum de factos, essa base comum de notícias sobre as quais nós falávamos e que definia, de alguma forma, o perímetro da agenda da opinião pública. A pergunta que eu tenho para vos colocar, aliás, o Baudrillard, que é um autor que o Carlos Magno seguramente muito preza, dizia que esse era o crime perfeito, que era o assassinato da realidade, não é? Matamos a realidade e, portanto, já não temos sobre que falar de forma segura, não é? O que eu vos queria perguntar é o seguinte:
Nós enriquecemos com a digitalização, enriquecemos o espaço público. Esta pulverização enriqueceu, democratizou o espaço público. Aliás, há pouco alguém aqui no nosso chat que poderão usar para adicionar questões para os nossos convidados, dizia também que houve um enriquecimento do espaço público através dos podcasts e dos fóruns e que tudo isso de alguma forma enriqueceu o jornalismo. A pergunta que eu vos tenho para fazer era se nós enriquecemos com essa pulverização o espaço público ou ameaçamos o espaço público. E se a comunicação, de uma forma geral, não apenas o jornalismo, mas a comunicação social no sentido amplo da palavra, tem os remédios, está a criar os remédios que permitam salvar esse espaço público e, no fundo, a democracia. Ou seja, se nós temos os remédios para atacar fenómenos, como, por exemplo, as fake news, que já aqui se referiu o Carlos, que destroem de alguma forma esse espaço público, contaminam-no, se nós temos remédios suficientemente poderosos ou, de alguma forma, se estamos destinados a uma espécie de torre de Babel e de caos ingovernável. Não é? Gostava de vos ouvir sobre isso. Bem, o Chomsky falava numa diferença muito óbvia entre as sociedades concentracionárias e as sociedades ocidentais mais democratas. Na primeira, o direito de proferir, o direito de expressão era completamente proibido. Nas segundas, o direito de transmitir era tão amplo que tudo é transmissível, não é? Vivemos numa época em que tudo é transmissível e é dessa avalanche de informação que também é possível extrair alguma manipulação e alguma confusão pública no espaço público, não é? Vivemos um pouco isso entre o que é a mensagem dos mídias, a mensagem de qualquer um de nós através de uma rede social. Agora, se existem remédios para isso ou não, quer dizer, cada um combate por aquilo que ama, combatemos por aquilo que os outros amam, é apenas uma consequência disso, não é? Precisamos de leitores que apliquem o mesmo critério à informação que aplicam ao consumo de outros bens essenciais. Precisamos de leitores que sejam esclarecidos, precisamos de leitores que saibam discernir a diferença entre uma boa fonte de informação e uma má fonte de informação, quer dizer, entre uma informação da Russia Today sobre uma prisão em grande escala em Moscou ou uma informação mais fidedigna de uma agência que aplica, como dizias há pouco, todo o protocolo, quer dizer, a escolha parece-me óbvia, não é? Há uma grande confusão no espaço público sobre em que é que eu vou acreditar, como é que aquilo que eu estou a ver é ou não credível. Daí, eu tenho também alguma esperança, tal como o Carlos estava a dizer, que tal como aconteceu nos Estados Unidos, que as fake news consigam fazer com que os leitores percebam que existem meios de informação que são credíveis porque utilizam uma técnica, que tentam ser objetivos, que tentam ser plurais e que são marcas de confiança. Acho que pode haver um caminho nesse sentido. Depois, hoje... É tudo uma questão de... Por um lado, há a questão da grelha, que é... Eu posso arrumar um mundo em 40 páginas, mas é uma grelha que está pré-definida e que já não tem a ver com o tempo em que eu vivo hoje, que é de... Eu consumo informação no princípio do dia até o fim da noite, não é? Depois, o link permite-me chegar a todo lado. O link tem um alcance absolutamente incrível, não é? É preciso alguma autogestão nesse espaço público que passa por jornais conseguirem gerir a praga das suas caixas de comentários, conseguirem criar uma interatividade com uma interação, com um diálogo com os seus leitores, criando uma comunidade que também seja capaz de alguma automoderação, de alguma autogestão. O público tenta fazer isso com os comentários, mas não é um jornal que vai mudar uma comunidade, não é um jornal que vai mudar um país, não é? A qualidade da democracia depende da qualidade da imprensa, não é? Mas a qualidade de um jornal, a qualidade da imprensa também depende da qualidade dos leitores, de quem a consome, não é? Eu gostava de ter melhores jornais, gostava de ter melhor democracia, mas sobretudo eu gostava de ter melhores leitores e melhores cidadãos muito mais informados e que não caíssem na primeira esparrela e que não se deixassem
ludibriar e manipular de uma forma, às vezes, tão baixa. As redes sociais têm sido vilipendiadas e com alguma razão, mas as redes sociais são também uma forma de fazer exatamente o contrário. Nós temos feito um esforço interessante, que tem tido algum feedback importante, através da nossa conta de Instagram, que é a maior no país. Nós temos conseguido trazer para o site o grupo 18-24 anos, essa tal minha obsessão sempre de renovar leitores. Caso contrário, a informação passa a ser algo de antanho, algo muito. Aliás, lembro-me da minha sobrinha quando eu lhe disse: vais ao jornal. Ela, mas o que é ir a um jornal? Não é? O que é um jornal? Não tem imagem, é uma abstração ir a um jornal, não é? Mas o que eu estava a dizer era que nós temos conseguido esse efeito através de uma nova logística, de uma nova distribuição, conseguir chegar a um público que conseguiu entrar num jornal com o público através de uma ferramenta que é a ferramenta que usa e não através da banca, não é? E nestes tempos tão desafiantes, tão aflitivos, existe uma quantidade incrível de processos de distribuição que fazem com que os jornalistas tenham os seus próprios ardinas e têm que ir ter com o leitor, quase porta a porta, sabendo qual é a linguagem certa para falar com cada um deles, comunicando na linguagem certa com cada um deles, sem os excluir e sem qualquer tipo de elitismo, porque na maior parte dos casos é uma questão de linguagem. E o que a pandemia demonstra é que este tema interessa a toda a gente. No fundo, estamos a falar de algo tão essencial como respirar, não é? Ou respiramos ou não respiramos, não é? De como transmitir, não é? E aí é preciso saber como transmitir isto, não é? E transmiti-lo de uma forma sóbria, de uma forma informativa, de uma forma decente, não é? Pululam por aqui, pululam muitos meios de informação que nem sequer deveriam ser classificados como tal. Há muitos sites que estão no ranking da Netscope que aquilo que fazem é a colagem de um parágrafo da BBC com outro parágrafo do Diário Notícias ou do Público, e aquilo é publicado. É uma marca branca sem qualquer tipo de fiabilidade, não é? O regulador aí acho que pode intervir de uma forma muito mais forte, a tentar separar esse trigo do joio e a tentar passar a mensagem também ao leitor de que há uma graduação, há uma diferença entre ler literatura de cordel e boa literatura. Eu acho que o Amílcar tem razão. Carlos, sim. Deixe-me só satisfazer uma curiosidade com o Amílcar, de saber, não vou pedir dados ao Amílcar naturalmente, mas saber a respeito dessa conquista de bons leitores, se o público se tem sido bem sucedido na questão dessa conquista dos leitores dos 18 aos 24 de que tu falavas, não é? E por outro lado, uma questão que depois também gostava de ouvir o Carlos Magno tem que ver com se há uma economia nos mídia, ou seja, se há dinheiro nos mídia para fazer esta gestão de comentários, fake news, polígrafos e fact-checking, a que o jornalismo se viu subitamente obrigado. O grande desafio neste período pandémico tem sido atrair sobretudo os 18 e 24 anos. Conseguimos aumentar em janeiro 28%. Depois o desafio é fazer com que eles fiquem, com que eles voltem, com que eles fidelizem, com que eles encarem o público como o seu principal meio de informação, não é? Que se habituem a ler e tenham um gozo em ler, não é? Por um lado é necessário ter artigos escritos na perspectiva deles, não é? Escritos por um público-alvo, por esse público-alvo, não é? Para esse público-alvo, tem que ser uma linguagem que seja próxima, temas que sejam próximos. Sim, de alguma forma temos conseguido isso, mas agora isto é também muito, muito volátil, não é? Porque se daqui a
4 meses a pandemia estiver resolvida, vai toda a gente querer viajar e aí os temas mudam e aí a forma de chegar até eles terá de ser de outra forma, não é? Mas era como eu te dizia há pouco, o jornalista hoje tem que ser o guardião de si próprio e tem que ser ele, através das suas redes, através das redes do jornal, conseguir chegar às pessoas com o artigo certo, na altura certa. Sim. Carlos, estamos a enriquecer o espaço público ou a ameaçá-lo? Temos os remédios certos, suficientes para combater a destruição do espaço público por esta pulverização de vozes, esta cacofonia muito pouco credível que gerou estes fenómenos como as fake news? Qual é a sua sensibilidade? E relativamente à economia dos meios, à economia da comunicação, não é? São Não muitas... temos... Sim, são muitas questões juntas. Eu vou tentar sistematizá-las a partir da declaração do Steiner sobre a Torre de Babel. Steiner dizia que Babel não foi uma maldição, mas foi uma bênção, na medida em que trouxe diversidade de línguas, diversidade de projetos e pôs cada tribo a falar a sua própria linguagem para depois encontrarem uma linguagem coletiva, que é aquilo para que estamos a caminhar hoje. O Wittgenstein, que é um dos meus filósofos prediletos, costumava dizer que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. E o problema do jornalismo hoje é a pobreza da linguagem que nós temos. A linguagem é muito pobre, a linguagem é quase básica, as notícias estão quase estereotipadas. Se pensarmos que os telejornais que ouvimos todos os dias trazem, em média, 15 a 20 palavras por semana diferentes, o resto é uma repetição de estereótipos. Então, em tempo de pandemia, isto é terrível. Há um sinal interessante que é, como eu disse no princípio, os jornalistas começaram a ouvir os filósofos e começaram a ouvir também os cientistas. Os cientistas pediram tempo para pensar e para ir na tentativa erro-solução, que é esse o método científico, explicando que não há respostas imediatas para as perguntas que nós fazemos a correr. E toda a gente tem uma solução rápida, fácil e errada, mas de facto difícil. É não ser populista e é acertar. E nesse sentido, eu julgo que voltamos ao princípio da questão de ter ou não ter jornalistas. O jornalista é um homem que não pode ter preconceitos. O jornalista tem aquilo que eu chamaria a atitude, que é interrogar o mundo e tentar explicá-lo, ou pelo menos fazer as perguntas certas. E eu lembro-me sempre de uma história que me contou o meu amigo Francisco Sarsfield Cabral, que nos anos 70 visitou a sede da Economist em Londres e ficou espantado porque os jornalistas do The Economist divertiam-se a contar uns aos outros no bar da revista anedotas em latim e grego clássicos. Ou seja, eram homens cultos, tinham um saber, uma sabedoria e uma capacidade, quer de escrever, quer de perguntar, quer de falar, quer de organizar o mundo, tendo em conta não só critérios de modernidade, mas também critérios clássicos. Eu continuo a dizer duas coisas sobre o jornalismo que são para mim básicas. O segredo do jornalismo é transformar o que é importante em interessante. E dar-lhe a forma interessante significa saber responder às perguntas que nós sabemos que os públicos não fazem, não nos fazem diretamente, mas sabemos que fazem. É preciso que se perceba quando um jornalista está a fazer uma entrevista é uma conversa de 2 ou mais pessoas num espaço pré-determinado e com regras pré-estabelecidas, sabendo que há uma pessoa que faz perguntas e outra que acordou em dar respostas. Mas existe o chamado terceiro elemento na entrevista. E o terceiro elemento é o público leitor, o público espectador, o público a quem a entrevista se destina. Ora, quando uma entrevista se transforma num sketch de teatro ou numa repetição de uma cena, em vez de se transformar num verdadeiro happening, o que é que acontece? O público deixa de estar presente e nós muitas vezes limitamos a ter as entrevistas como espetáculo em vez de ser atitudes ou ocasiões para obter informação. E isto leva-me outra vez à questão do digital, que no fundo é o tema da nossa conversa.
Quando os jornais tinham páginas e as páginas tinham espaço limitado e tinham horários de fecho e horários de distribuição e tinham que percorrer um país ou o mundo para chegar a determinados sítios, as coisas aparentemente eram mais difíceis, mas nessa altura, curiosamente, os jornais davam notícias. Hoje é impossível um jornal impresso dar notícias, não tem. Só por um bamburro de sorte ou só por um mero acidente, porque as notícias são dadas automaticamente à partida pelos meios que estão em direto. O que é que acontece hoje com a questão do jornalismo organizado nas diversas plataformas, desde as analógicas às digitais, passando por aquilo a que eu chamo as empresas jornalísticas, para entrar na economia dos meios, que não têm dinheiro para fazer o essencial. Para mim, hoje, é preciso dar dimensão e dar escala a empresas jornalísticas e convencer os empresários desta área que podem ganhar dinheiro a médio e a longo prazo se souberem fazer investimentos. É verdade que hoje os donos de média querem, sobretudo, ter poder na sociedade, prestígio social ou poder político. Uma das perguntas que eu fazia enquanto era regulador é: quem paga isto se todos os jornais dão prejuízo? E eu olhava para o sistema financeiro e para o sistema bancário que estava falido, e os jornais estavam também, as empresas jornalísticas estavam todas falidas. Agora, nós não podemos admitir que as empresas vivam apenas do mecenato ou de determinados grupos financeiros mais ou menos fortes, e depois permitir que, ou impedir que outras pessoas apareçam no sistema. E deixem-me dizer-lhes uma coisa que me preocupa no sistema português. Nós vivemos em Portugal um condicionamento mediático, como se viveu no tempo do Marcelo Caetano, o condicionamento industrial. Se aparecer alguém que queira fundar um grupo de mídia, ter uma televisão, ou aparecer com determinado tipo de objetivos na sociedade da comunicação, aparecem-lhe todos os entraves possíveis e mais alguns. Nós vimos o que é que foi o condicionamento industrial do Marcelo Caetano e o que é hoje o condicionamento, ou o que foi o condicionamento da PT no tempo de Ricardo Salgado, que não permitia o acesso de determinados grupos a televisões. Nós vemos o que foi o caso TDT em Portugal, que foi um escândalo verdadeiramente, na medida em que nós podíamos ter uma TDT com 20 canais e temos uma TDT com meia dúzia de canais e o público passou-se todo para o cabo porque era aí que estava o negócio. E nós temos um sistema completamente distorcido, que é um escândalo em qualquer parte do mundo. E o que me parece que é mais importante hoje é que se permita a entrada de novos parceiros e que estes parceiros percebam que é possível fazer investimentos e ter retorno. Não um retorno político, mas um retorno, de facto, financeiro, porque eu estou convencido que o jornalismo, a médio prazo, vai voltar a dar dinheiro. Aqui há uns anos, os grandes magnates do mundo eram pessoas que tinham televisões e que tinham grupos de mídia. Depois passaram a ser os homens que mandavam na internet. É curioso que há uma fotografia do presidente Obama a jantar com os donos da internet. Lá estavam todos, o Bill Gates, como é que ele se chama? O Steve Jobs. Estavam todos à mesa com o presidente americano, como se fosse o presidente americano reunido com a esquadra do Pacífico, a esquadra do Mediterrâneo, a esquadra do Atlântico, e a tentar dar ordens ao mundo a partir dali. Eu acho que é preciso, na perspectiva europeia, por exemplo, levar a sério uma proposta que fez o presidente do regulador francês, o CSA, na altura em que eu estava também na regulação, e que foi defender a criação de um algoritmo europeu. Explicando isto de forma simples, é possível obrigar os grandes distribuidores e os grandes agregadores a pagar impostos nos sítios certos e nos sítios onde eles sacam, passa a expressão, a publicidade, mas devia ser também obrigatório que eles, em vez de nos porem nos primeiros lugares dos motores de busca os produtos deles, eles fossem obrigados, por exemplo, a colocar os filmes europeus, as notícias europeias, o que se passa na Europa. Porque nós temos aqui problemas, não queria falar de Portugal, queria apenas dar um exemplo.
80% das notícias do mundo num determinado momento eram do Mediterrâneo. Era a questão de Israel, era a questão dos refugiados, era a questão da Síria, era a questão espanhola, era a questão francesa, era a questão italiana. As notícias andavam à volta do Mediterrâneo, tal como no tempo dos romanos. E essas notícias do Mediterrâneo eram dadas a 80% pela CNN e pela Sky News. E não havia órgãos de comunicação da Europa a falar sobre si próprio. E, no fundo, tudo isto acontece porquê? Porque vivemos um tempo de condicionamento e o que é preciso é libertar o espaço e permitir que toda a gente tenha acesso. Depois, é preciso que se perceba que os jornais e as marcas sérias têm que ser defendidas, por isso é que eles são projetos editoriais e há regras próprias para eles. Não se pode confundir um site ou um blog de meia dúzia de amigos que se dedica a divertir-se e a fazer notícias falsas com aquilo que são as grandes produções jornalísticas ou editoriais. E para terminar, porque eu não tenho medo em dar estas polémicas e em dizer aquilo que penso sobre estas matérias, seguindo um bocadinho o pensamento de algumas pessoas que eu aprecio, eu achei que a pior coisa que os jornais sérios fizeram, o grande sindicato de jornalistas, de jornais, a que também pertence o Expresso, e a que pertence o El País, e a que pertence, não sei se o Público também está nesse sindicato de grandes jornalistas, que se dedicou à investigação dos grandes escândalos financeiros internacionais, mas eu acho que quando o Wikileaks se transferiu para a imprensa séria, aquilo foi mau para todos, e nomeadamente para a imprensa séria, porque é preciso que a gente se lembre como tudo isto começou. E se me permitem, o Jorge se calhar e o Amílcar também não se lembrarão disto, mas a primeira grande explosão da internet dá-se em pleno processo de impeachment do Bill Clinton com a Monica Lewinsky, quando o porno-procurador fez o célebre relatório que visava o impeachment do Clinton. A mancha do vestido. Exatamente. E então a revista Time teve pudor em publicar o relatório do porno-procurador Kenneth Starr e escreveu na primeira página que existe um relatório que estava na internet. E foi aí que começou a grande busca à internet, começa com a procura do relatório Monica Lewinsky. A partir daí foi aquilo que se sabe, mas para terminar e para concluir, eu acho que o jornalismo sério não pode pactuar com os Wikileaks deste mundo, sem fazer a sua própria edição, sem fazer a sua própria investigação e sem ter aquilo a que eu chamo o benefício da dúvida. Porque, por exemplo, nos Panama Papers, eu vi todas as trapalhadas e mais algumas, e ainda há perguntas que se deviam fazer hoje e ninguém faz, porque as respostas são manifestamente com bolinha no canto do ecrã. Obrigado, Carlos, justamente por essa capacidade de provocar polémicas que gostamos também de si, de ouvir. Bem, eu vou fazer aqui um virar de página, estamos mesmo a terminar. Gostava de voltar ao tema do analógico e da força ou da resiliência, que palavra quase proibida, tão usada, do papel e do analógico. E vou recuperar um pequeno texto, um pequeno excerto de um artigo que o José Pacheco Pereira publicou há dias no Público e em que diz o seguinte: quase tudo está hoje na rede. Quase tudo está hoje na rede, em publicações especializadas, mas registem o quase tudo. O quase tudo e o modo como está é que não é o mesmo do papel. A ideia hoje muito corrente de que tudo pode ser digitalizado e posto online, que tem como corolário que nós estamos de um lado de uma máquina, mesmo que essa máquina cada vez mais se cola ao corpo, esquece que nós não somos biónicos, nem digitais. Somos analógicos, limitados pelos sentidos, que depois se manifestam em hábitos, práticas, maneiras que não são substituídos pelo digital, nem no tempo, nem no modo. Mesmo que alguém diga que tudo isto pode ser feito online, o online não chega às portas de um supermercado, não se dobra e nem se mete no bolso. E, acima de tudo, não se leva para casa, nem se lê devagar, nem se coleciona. E é menos solitário do que estar diante de um computador. O Pacheco Pereira parece fazer aqui uma espécie de absolvição ou de relançamento do analógico e do papel. Meus caros, um post-it pode ser mais poderoso do que um tweet. Há lugar
há lugar para o papel na comunicação, não apenas da imprensa, mas na comunicação de uma forma geral também, Claro que há, das empresas, das marcas, dos sindicatos. Qual é o vosso sentimento? Claro que sim, claro que há. Isso parece-me. Eu li esse texto e esse texto acaba com a sugestão, uma ideia do Arco da Velha de voltar ao jornal de parede e colocar editais nos talhos e nas mercearias, uma folha volante que o leitor levava para casa no bolso. Acho que emana daí uma melancolia um bocadinho trágica, há aí um perfume trágico. Eu recordo que O o Pacheco José Pereira é um grego, é um é um grego. grego. Mas Sim, eu, sim. mas eu recordo E que. maoísta também, maoísta chinês. Mas Do eu, mas eu, Zanzibar, dos papéis de parede. sim, ele está a ficar cada vez mais grego. Mas eu recordo, páginas tantas, aí algures na década de 90, talvez, que quando ele descobriu que a blogosfera tinha um poder de disseminação das suas ideias, sem qualquer tipo de filtro ou de intermediação jornalística de um editor, que lhe permitia fazer o comentário que queria fazer no abrupto, e que tinha uma dimensão incrível, ele proclamou o fim da intermediação e achou que aquilo era o caminho, porque aquilo era a liberdade de expressão elevada ao seu pico democrático absoluto. Portanto, ninguém interfere com aquilo que eu digo. É óbvio que depois, a partir do momento em que a blogosfera se democratiza e vem uma série de unos atrás dos seus comentários no abrupto, ele, passado algum tempo, fechou e ficou muito indignado, muito zangado, barafustou e pediu, alguém tem que regular isto porque eu não posso ser objeto desta chacina pública. Pois, mas o mundo é assim, o mundo é bionívoco, não é? Comunicação sem resposta, quer dizer, pode existir em algumas organizações partidárias, algumas organizações religiosas, mas no tempo em que nós vivemos, essa dicotomia entre emissor e receptor era algo que nos ensinavam nas escolas, na cadeira de português. Isso hoje não existe, não é? Não podemos pedir a um cidadão qualquer que se abstenha de transmitir aquilo que pensa, seja ou não válido. Portanto, isso impertiga-me, porque eu ando com informação no bolso, eu posso andar com um jornal em papel e com o telefone e posso consumi-los em simultâneo. Eu não tenho que excluir nem uma coisa nem outra. Eu tenho discos em vinil, tenho discos tenho CDs, cassetes, devem dar para aí algumas e, portanto, ouço streaming, portanto, eu uso. Quer dizer, custa-me perceber alguém que vive no tempo de hoje e que tem a sua craveira intelectual não consiga perceber esta contemporaneidade que é esta multiplataforma e conseguir gerir essas multiplataformas. Gosto muito dos cartazes chineses da década de 60, claro. Gostava de os apreciar fisicamente, não os tenho livros, mas também posso ter uma grande galeria, uma grande página interativa com a arte visual maoísta. Eu não excluo, não é? Portanto, parece-me um saudosismo muito geracional, não é? Não sei se respondi à pergunta. Sim, Eu tenho que fazer uma declaração de interesses. Eu gosto muito do Pacheco Pereira. Ele fez o prefácio de um livro meu há uns anos e temos uma velha cumplicidade. Na Divergência também, porque eu continuo a achar que o Pacheco Pereira tem uma matriz maoísta ou stalinista, que não é a minha. Eu sou um verdadeiro liberal, ele é um stalinista temperado pelo liberalismo, e é verdade. Vais ter problemas. Não tenho, porque ele sabe perfeitamente isto que eu penso. E também percebo que ele hoje regresse àquele que foi sempre o seu pensamento. Anda aí, circula aí, o Zé Magalhães publicou há tempos no Facebook dele um texto que lhe foi mandado pelo Paulo Querido, com um texto do Pacheco Pereira há 20 anos a dizer que o analógico não tinha hipótese nenhuma, o digital não tinha hipótese nenhuma, porque não nos acompanhava, porque não fazia parte
das nossas formas de vida. Eu acho que todos nós vamos aprendendo e vamos andando, isto faz-se caminho andando. Eu hoje vejo a efêmera que o Pacheco Pereira organiza pacientemente e que é de papéis analógicos no digital. Vou lá com muita frequência, eu próprio já lhe entreguei, já lhe mandei arquivos importantíssimos e acho que o que nós temos que saber gerir é os paradoxos e as contradições do nosso tempo. Eu sou pelo digital, mas como mostrei naquela primeira fotografia, onde se vê o muro da faixa de Gaza, que eu acho que é bastante explícita, que é uma parede, é um muro, e está lá escrito Ctrl Alt Delete, eu acho que nós temos bem à vista aquilo que é a evolução natural, quer da linguagem, quer dos suportes, quer da tecnologia. E por falar em tecnologia, volto à questão de fundo. No futuro, muito próximo, nós andaremos à procura dos cheiros, andaremos à procura dos sabores no digital e passaremos do digital ao quântico. O meu amigo Paulo Pereira da Silva da Renova, por exemplo, diz que já vive no mundo quântico e não no mundo digital. E isto deixa-me dizer, para citar apenas um exemplo que é despropósito, mas para mim é significativo, é assim... A Maria Callas morreu, a Maria Callas deixou grandes gravações, nomeadamente da Tosca, que vale sempre a pena ouvir. E eu garanto-vos que já passei por essa experiência. Maria Callas está morta, garanto-vos. A Maria Callas a tocar no meu computador, ou num CD, ou num disco de vinil de que falava o Amilcar, ou seja, o que fosse, nós aumentarmos o volume a determinados níveis, ela parte os vidros de cada casa, garanto. O que significa que há coisas que se podem transmitir pelo digital. Os sabores, os cheiros e o tato ainda não. E nós vivemos numa sociedade excessivamente marcada pela imagem. O que a pandemia nos pede é exatamente essa troca de sentidos e o desejo, que não é outra coisa, é o desejo de nós tocarmos o suor dos outros, o corpo dos outros, a pele dos outros, de darmos, no fundo, o abraço que o digital não permite, a não ser de forma poética. E terminaria por aqui, porque quando confundimos jornalismo com poesia, acho que estamos a entrar por caminhos muito perigosos, porque, como dizia o Caeiro, a realidade não precisa de mim, esta é a grande frase do Caeiro, e eu digo sempre, o jornalismo precisa da realidade. E nunca há excesso de realidade no jornalismo. O que há muitas vezes é um excesso de imaginação e o jornalismo precisa da realidade para existir e para ter matéria de facto. Gostei muito deste bocadinho. Muito bem, Carlos. Amilcar Correia declara que o clickbait e a máquina dos algoritmos não venceu o livro de estilo e o jornalismo sério. Carlos Magno lembra que é preciso salvar o jornalismo primitivo, não é? Lembra Amilcar, mas em multiplataforma, não é? Formar públicos e também formar bons empresários que investam numa comunicação séria e credível é relevante e indispensável. O digital continuará a impor-se, mesmo que em movimento contrário à liberdade de expressão, mas o analógico irá sobreviver. Um post-it pode ser ainda uma arma mais forte que um tweet. Bem, quero agradecer a todos os que nos seguiram, agradecer à Fundação de Serralves pelo convite para moderar esta conversa. Eu estou na Quinta da Cruz, em Viseu, uma espécie de irmã viziense de Serralves. O museu, aliás, onde Carlos Magno teve uma exposição incrível a casos objetivos, batendo recordes, então, de público. Estou aqui com quadros de Miguel Soares, analógicos, embora com referência a pixels digitais. Quero agradecer a todos que nos seguiram, a paciência, também os comentários que nos deixaram e marcar então encontro até amanhã aqui nas conversas com Serralves. Bem-aja. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Se me permitem, um agradecimento aos oradores e ao moderador desta conversa, que apesar das vicissitudes das tecnologias, também explicitaram a sua visão sobre a comunicação e nos ajudaram a abrir novas perspectivas. E sim, o convite para amanhã nos acompanharem à mesma hora, com uma conversa denominada A Propósito da Produção Fotográfica de Manuel de Oliveira,
com Emília Tavares, conservadora e curadora para a área da fotografia e novos média no Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, que estará à conversa com o diretor da Casa do Cinema Manuel Oliveira, António Preto. Boa noite, até amanhã. Está bem. Obrigado. Obrigado.